Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Casa Verde de Literatura e hoje, filme, né? Filme. Poderia ser o Rogerinho do Ingá falando aqui com vocês, mas não. Vai ser eu de novo, professor Vinícius, para falar para vocês sobre as obras do vestibular. Hoje a gente vai falar de um longa-metragem, né? Eu sei que o vestibular pediu um longa e 2 curtas, mas eu vou falar especificamente do longa-metragem que chama Aos Teus Olhos. Esse longa foi lançado originalmente lá em 2017, num festival, mas teve seu lançamento real ali em 2018, que é como consta lá no edital. Aos Teus Olhos é um filme que a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? A gente não sabe direito o que está acontecendo ali. É um filme que tem sempre um será de fundo, né? Tem aquela vozinha no fundo da sua consciência falando: o que será que está acontecendo aí de verdade? A diretora é a Caroline Jabor, né? É um filme 100% brasileiro, não tão 100% brasileiro, e que não tem o Leandro Hassum nem o Fábio Porchat, mas ainda assim é um filme brasileiro, né? Coisas que nos espantam, mas ele tenta tratar de várias temáticas, e ele trata de várias temáticas, talvez não de um modo tão incisivo, mas ele consegue abordar com várias pitadas, né? Essas temáticas aí. Qual que é a desse filme então? Esse filme conta a história de um professor de natação para crianças, que é interpretado pelo Daniel Oliveira, muito bem interpretado inclusive, que tem uma acusação de pedofilia. Ele dá aula dentro de um centro comunitário e um dos alunos relata para sua mãe que ele havia dado para ele um beijo na boca. A partir desse mote, a partir desse fato, é que a história vai percorrer. Essa obra é baseada numa peça de teatro que se chama O Princípio de Arquimedes, do catalão José Maria Miró. O que é isso? Vocês lembram o que é o Princípio de Arquimedes? Ô Lucas, sabe o que é o Princípio de Arquimedes? Não? Então, muita gente não sabe, né? E a gente acaba esquecendo. Eu vi, mas faz muito tempo que eu saí do ensino médio já, então eu vou relembrar para vocês também. O Arquimedes, se vocês não se lembram, era aquele cientista grego que descobriu várias coisas, e tem uma frase muito clássica dele que é aquela: Eureka! Eureka! Por quê que ele grita esse Eureka, né? Dizem aí que ele saiu correndo pelado pelas ruas da Grécia após fazer esse grito, gritando isso, na verdade, né? Por causa que o rei tinha proposto para ele um desafio. Ele queria saber qual era o volume de sua coroa sem que a coroa fosse derretida, né? E aí, como que ele mede a coroa cheia de curvas, cheia de pedras, de materiais diferentes, para saber o volume dela? Arquimedes não via uma solução para isso. Qual que é a solução que ele teve? Qual que foi esse momento de insight que fez ele sair gritando Eureka, que significa eu consegui, eu descobri, né? Ele foi tomar banho, bem de boa, suave. Quando entrou na banheira, ele percebeu que a água subia. Né? Ele percebeu que a água subia. A partir disso, ele sacou que o volume do corpo dele era igual ao volume de água que subia. Então, para descobrir qual era o volume da coroa do rei, ele só teria que colocar ela dentro de um recipiente com líquido. Todo líquido que subisse, a diferença seria o quê? O volume da coroa. Esse, então, é o princípio de Arquimedes. Todo objeto que é colocado dentro da água ou dentro de algum líquido move o mesmo volume de seu corpo de água. Então, quando a gente entra na piscina, a água sobe. Quando a gente coloca gelo dentro do nosso copo, o nível sobe também. Se esse gelo derreter, o nível vai permanecer igual. Por quê? Por causa que os volumes são os mesmos, né? Então, esse é o princípio de Arquimedes. Todo corpo que é submerso em água, ou mesmo que seja metade submersa, você pode fazer a experiência, coloca a mão dentro de um balde, né? A gente percebe que esse nível sobe. Qualquer objeto, qualquer corpo colocado dentro de um líquido vai movimentar a mesma quantidade de seu volume de líquido. Beleza? Esse é o princípio de Arquimedes. Partindo desse princípio, a gente tem o que? A obra do José Maria Miró, que conta a mesma história. Um professor de natação, que a gente pode pensar aí que talvez há uma referência ao princípio de Arquimedes por causa que se passa na água, e é interessante a gente pensar isso, que é acusado de pedofilia.
Mas a gente não chega ao fim do filme tendo que uma resolução. A gente não chega sabendo se ele realmente cometeu aquele ato sendo condenado ou se foi tudo uma mentira. O filme propõe para a gente uma dúvida, mais do que certezas, ele propõe dúvidas, e são muitas dúvidas. E mais do que muitas dúvidas, são muitos motivos para a gente duvidar. Primeira coisa que a gente tem são os fatores do professor, analisando o Rubens, o personagem. O professor Rubens, ele era um cara extremamente carinhoso com os alunos. Carinho até em excesso, né? Nesse excesso que eu digo aqui não é o excesso de pedofilia, tá? Tô falando que ele abraçava muito e beijava muito, e era muito carinhoso no sentido de afeição mesmo com os alunos, né? No sentido de um carinho e não no sentido de uma carícia. Então esse jeito dele já colocava o quê? As pessoas em condições desconfortáveis. Além disso, a diretora selecionou algumas imagens que fazem com que a gente duvide ainda mais dele. Por exemplo, ele conversando com outro professor sobre as alunas dele. Esse professor perguntou se ele queria assumir uma das turmas dele, mas ele falou que não, porque seriam muitos olhares e cartinhas e declarações de amor, e as crianças tinham apenas 12 anos. Quando o professor redargue isso, né, ele rebate isso, fala: não, mas você acha que crianças de 12 anos já não sabe muito mais do que a gente, né? E nisso ele começa a mostrar fotos dessas crianças, dessas meninas, e falar com eles sobre isso. Então ele posta muitas selfies com os alunos, ele segue muitos alunos curtindo todas as fotos, e essas crianças são crianças, pelo amor de Deus, né? Então a gente tem esse fato colocado sobre o professor também. Ele namora, isso aparece mais à frente no filme, uma menina de apenas 19, recém-feito 19 anos, que o delegado coloca em questão se é uma das ex-alunas dele, e ele não responde de uma forma veemente, né? Ele deixa essa dúvida também no ar. Outra coisa, quando acontece o fato, ele leva o Alex, que é o aluno de 8 anos que acusa ele de ter dado um beijo na boca, para dentro do vestiário. E o vestiário é o único lugar que não possui câmeras dentro desse clube. Por quê? Porque dentro do vestiário a gente se troca, né? Não vai filmar você se trocando por motivos óbvios. E como ele leva o aluno para dentro desse vestiário, não temos cena de se ele deu um beijo na boca ou se ele não deu um beijo na boca. Então fica a questão do disse-me-disse. Temos o aluno que diz que sim, temos ele que diz que não, temos indicações de que ele poderia fazer isso, temos indicações de que ele não poderia fazer isso, e a gente não chega a um consenso. O Rubens é muito amigo dos alunos. Um deles, inclusive, vem agradecê-lo por conselhos amorosos que o Rubens havia dado, né? De conseguir conhecer e chegar em um menino, né? Então a gente já tem vários desses pontos sendo somados aqui para a gente condenar Rubens. Mas em contrapartida, a gente tem pontos também para não condená-lo. Quais são esses pontos? Por exemplo, a gente nunca ouviu a versão do menino. A gente sabe que a mãe dele falou para o pai que era um pai ausente, que era uma família que era pais separados, e o pai parecia sempre muito rígido com a criança, sempre muito severo nos olhares, nos gestos, nos modos com a criança. A gente tem a partir dele o relato de que a mãe disse, de que o aluno disse, né? Então a gente tem o quê? Uma sequência de relatos, e a gente nunca ouve nem da criança, nem da mãe que ouviu em primeira mão essa denúncia, a frase completa. Ela nunca disse que o Alex contou que o Rubens beijou ele na boca. Isso é interessante por causa que o Rubens nunca negou que tinha beijado o Alex. O Rubens só negou que havia sido na boca esse beijo. Ele disse sempre que foi na bochecha. Então, se a mãe nunca termina essa frase, nunca fala na boca, e o filho nunca fala na boca, a gente não sabe se o filho falou que o professor Rubens me deu um beijo e a mãe interpretou que tenha sido na boca, ou se o filho realmente falou, o professor me deu um beijo na boca. Isso são dúvidas que vão sendo levantadas para nós durante todo o filme, ok? Para poder fazer a denúncia, primeiro a diretora da escola, depois a polícia, a mãe também não faz, ela se omite. Ela pede para que o pai faça isso, por mais que ela tenha sido aquela que escutou em primeira mão.
Isso, inclusive, é questionado pelo próprio delegado, o porquê que a mãe não veio fazer a denúncia. Além disso, todas as cenas que aparece a mãe, não digo todas, mas muitas das cenas que aparece a mãe, ela está o quê? Ou bebendo, ou fazendo uso de remédio, que nas cenas dentro da casa aparecem sempre muitos remédios, ela está sempre mexendo em pilhas de remédios, e fumando, e sempre nesse ambiente entorpecente, certo? Pode ser por ela estar lidando com uma informação muito difícil, ou pode ser porque ela já tinha problemas com isso antes, e a gente não consegue o quê? Chegar a essa conclusão. Com isso, com essa denúncia, esse pai que era muito ausente começa a se aproximar. Ele começa a ter mais participação na vida do filho. Ele começa a ser mais carinhoso com o filho. Tanto que numa das últimas cenas do filme, o filho fala: pai, dorme comigo aqui hoje. Né? Então ele consegue aproximar a ponto de botar o pai de volta dentro de casa. Então talvez isso tenha sido um artifício. É o questionamento que a gente faz. Lembrando, vamos sempre deixar claro que a gente não invalida uma denúncia dessas, mas a gente precisa investigar e investigar do jeito certo. Além dessas questões sobre se aconteceu ou não esse fato, a gente tem outros pontos que sempre aparecem dentro do filme. Um deles, e que acontece sempre, é a questão da sexualidade do professor. Todas as instâncias questionam se ele é homossexual, como se isso influenciasse em ele ser pedófilo ou não. O pai, inclusive, fica muito incomodado e tenta só que o professor seja demitido num primeiro momento, porque ele não quer que venha a público que seu filho beijou um homem. Então a homossexualidade é um conteúdo latente dentro do filme, né? O pai pergunta para a diretora se o professor Rubens é gay. A diretora pergunta ao professor Rubens se ele é gay. O delegado pergunta ao professor Rubens se ele é gay. E a resposta do professor é sempre a mesma. No que isso importa? O que isso faz a diferença? E que realmente é um questionamento interessante. No que isso faz a diferença? Porque a gente sabe que a sexualidade das pessoas não é o que determina se ela é um pedófilo ou não. Isso não faz parte desse campo. Mas essa questão da homossexualidade é um tema recorrente dentro do filme. Tanto por associarem isso à pedofilia, tanto por o pai sentir vergonha do filho ter sido assediado por um homem, por um outro homem, e quais seriam essas consequências. A pedofilia, claro, também é outro tema relevante. Por quê? Porque é o mote principal. E também a relação entre professores e alunos, né? Qual é o limite da aproximação que eu posso ter com meus alunos? Qual é o limite da minha relação com vocês que são nesse momento meus alunos? Qual é a relação que é possível entre nós? Isso aparece em vários pontos e vai sendo levantado de várias maneiras dentro desse filme. Mas, apesar de tudo isso, nada disso é o ponto da narrativa. Tudo isso que eu falei para vocês até agora são coisas que compõem a narrativa e são questionamentos que a gente vai tendo. Por quê? Porque a gente não sabe se o abuso aconteceu, a gente não sabe se o professor é culpado, a gente não sabe quais são as verdades dentro disso tudo. A gente só sabe dos questionamentos. E esses questionamentos são o que realmente importa. Por quê? Porque a mãe da criança, não contente em fazer a denúncia e esperar a investigação, ela acha que precisa tomar uma atitude e que ela tem que ser a que vai resolver isso. Ela não confia nas instâncias, né? Ela não acha que é rápido o suficiente. Ela não acha que ela vai conseguir ter o seu momento de justiça. Ela não espera ter a aferição dos fatos. Ela não espera ter a averiguação dos fatos. Ela não espera isso ser colocado em perspectiva. Ela vai e toma uma atitude. E qual é essa atitude? A mãe, após tomar remédios e ingerindo bebidas, decide enviar, dentro do grupo dos pais, uma denúncia contra o professor, mesmo sem nenhuma prova. Por mais que já tivesse tomado medidas de falar com a diretora e os processos estarem correndo. Ela decide, num momento de ímpeto, nem tanto ímpeto, por causa que ela apaga e repensa várias vezes como vai escrever, e isso a diretora deixa bem claro para nós, porque foca no celular e a gente vê como que ela constrói essa mensagem. Ela decide enviar aos pais. E a partir disso, algo que era um caso isolado se torna algo gigantesco.
de um grupo de WhatsApp passa para um grupo do Facebook. E a partir desses grupos passam a ter ameaças. E a partir desses grupos passa a ter um linchamento virtual já desse professor, mesmo sem nenhuma prova de que ele é culpado. Esse é o ponto principal do filme. É como que acontecem esses julgamentos dentro da internet, como que acontecem esses julgamentos dentro de um modelo que não há dualidade. É sempre, se eu falo que você é culpado, você tornou-se culpado. Mas se eu falo que você é inocente, qual é o peso disso para mim? Até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo ir? O professor Rubens não sabia dessas denúncias. Ele só sabia que a diretora chegou para perguntar para ele sobre o que tinha acontecido. Só sabia que a diretora tinha ido olhar as filmagens para saber o que tinha de fato acontecido e que ainda não tinha nada posicionado. Mas quando ele chega para trabalhar, ele descobre que ele não tem mais uma turma para dar aulas. Ninguém foi na turma dele. E essa é uma cena muito marcante, porque enquanto o professor amigo dele está lá começando a aula dele, ele posiciona tudo e ninguém aparece. A secretária do clube pergunta: você vai dar aula hoje? Oxi! Mas também não explicita para ele o que está acontecendo, enquanto ela lê os comentários dentro do grupo. Então o professor é acusado sem saber e, mais do que isso, ele é condenado sem saber. A partir disso, as coisas começam a crescer. Aí um pai era amigo de um delegado que chama ele para depor. E quando esse delegado vai levar Rubens para depor, quando eles saem lá na frente, nós já temos uma cena que mostra a condenação. Quando ele sai lá na frente, o seu carro está pichado, de fora a fora escrito pedófilo. A partir disso, a condenação já é feita. A gente não consegue mais voltar atrás. O professor é levado para a delegacia para depor, enquanto já é considerado culpado. Quando ele volta para o clube, ele é obrigado a dirigir a cidade inteira, sendo olhado com um carro escrito pedófilo, ou seja, todo mundo já o havia condenado. Nisso, ele desaba, por quê? Por causa que ele nega todas essas acusações e ele já tem a condenação. Depois disso, ele se mantém irresoluto, ele fala: eu vou continuar trabalhando. Quando ele chega ao clube, com seu carro ainda pichado no outro dia, ele é impedido pelo segurança de entrar. A partir do momento que o segurança impede, ele tenta entrar, chegam pais querendo agredi-lo. E tem uma equipe filmando ele. E as pessoas estão com celulares filmando: olha lá, ele é o pedófilo, mata ele, desgraçado, e xinga e tal. Então ele já está condenado. Isso é uma coisa que eu friso e repito. Ele foi condenado a partir do momento que a mãe decidiu colocar uma denúncia que não tinha certeza sobre os fatos dentro da internet. Né? Isso é muito clássico, a gente vê cancelamentos acontecendo todo dia. Mas um cancelamento de um artista por alguma coisa que ele fala, que às vezes não é tão pesado assim, é muito diferente de uma condenação por pedofilia. Né? A gente sabe que é um assunto muito sensível. E ainda no ímpeto de entrar dentro do clube, ele é empurrado, cai, tem um corte profundo na testa. E o filme termina com ele pensando se ele entra ou não na água, numa cena que mostra novamente essa dualidade. A diretora faz isso muitas vezes. Utiliza-se de espelhos, utiliza-se da água, utiliza-se de tudo isso para quê? Para mostrar duas realidades. Uma realidade que às vezes não condiz com a outra. E é assim que a gente consegue fazer o quê? Por isso que a gente consegue fazer então um link com o princípio de Arquimedes. Porque nessas águas profundas da internet, o volume de uma denúncia infundada é o mesmo volume do seu poder destrutivo.